Olá pessoal! Hoje nós vamos estar aqui reunidos para falar sobre a localização do inferno. Onde o inferno se localiza? Onde se encontra? Onde nós podemos vê-lo? Pois bem, hoje eu trouxe para vocês aqui este material. Eu sei que eu já fiz aí lives a respeito desse tema, mas hoje eu vou trazer para vocês o que era considerado o inferno para os judeus ali. E muitas pessoas pegam como literal, como se isso fosse um lugar, um local, algo que realmente existe, tá? Bom, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a você, se inscreve aí no canal, vai aí rapidinho, se inscreve, ativa o sininho, você vai ficar por dentro de muitos temas que estão sendo colocados aí ao longo da semana, tá? A localização do inferno. O que vocês estão vendo aí na tela é chamado de Ken Inon, tá? Ou o Vale de Inon. Esse é o local aí, essa foto aqui que eu trouxe aqui para vocês aqui, né, que é o Vale de Inon. Na Bíblia, nós temos aqui uma referência a essa questão do Vale de Inon, que é usada a palavra para designar o lugar de destino dos pecadores e criminosos, tá? Uma palavra para designar esse lugar de destino, que é o vocábulo Tofet, que era um espaço reservado no que é chamado de Ben Tinon ou Ben Tinon, ao sul de Jerusalém. Há também a expressão Shofet, com um shin aqui, né? Tem a variação aqui, né? Shofet, né? Que é, tem um shin. Aqui nós temos aqui, tá? Lareira. É um local de sacrifício de crianças para se tornar local de sepultamento. A Septuaginta vai trazer essas duas palavrinhas aqui. Nós temos aqui tafet e nós temos tafet. A variação aqui é apenas com os caracteres, tá? Uma hora ele traz aqui um teta, né? E nós temos aqui vários outros caracteres bem diferentes. É um duplicado de um caractere e por aí se vai, né? Uma forma alternativa, Tofet, é encontrada em Isaías 30:33, onde a King James, né, traduz por Tofet, né? Um lugar ardente ou um lugar para um cuspir, né? O nome Tofet se refere a um lugar no vale do filho de Inom, que é descrito nas passagens bíblicas, aqui estão todas aqui discriminadas, tá? Onde as crianças eram queimadas até a morte como oferenda às divindades pagãs. Mais especificamente, era um lugar alto, um santuário ao ar livre, localizado muito provavelmente em um ponto fora do extremo sul de Jerusalém, onde o Vale de Inon encontra o Vale de Cedron, nas proximidades do Alquedama, ou Alcedama, o campo de sangue, tá? Conforme Atos 1:19. A referência de Jeremias ao Vale dos Cadáveres e das Cinzas talvez esteja relacionada à horrível prática do sacrifício de crianças em Tofete, uma vez que a palavra hebraica para lugar, Macom, é frequentemente usada como termo técnico para santuário. É provável que o lugar de Tofete deva ser traduzido como santuário pagão de Tofete, tá? Então tem essas questões aí. Quem que adquirir o esboço vai ter todo este material. Você pode entrar em contato comigo para adquirir esse material aqui. O lugar em si era provavelmente um poço profundo e largo contendo uma fogueira de lenha ardente, na qual as crianças infelizes foram lançadas. Do nome abreviado Vale de Inon, né? O hebraico Ge Inon, tão infame que também poderia ser chamado simplesmente de o vale, conforme Jeremias 2:23, veio a Geena. O grego Geena é a palavra do Novo Testamento usada para descrever o lugar de castigo eterno e ardente para todos os que morrem sem exercer fé em Cristo, tá? Então é da onde derivou essa palavra aí, Geena. Se você não sabe da onde derivou essa palavra Geena, que tantas pessoas falam aí, você está sabendo agora da onde derivou essa palavra Geena. Só que tem um problema. Nas nossas Bíblias em português, quando se fala de Geena, quando se fala de Sheol, quando se fala de Hades, quando se fala de Tártaro, que são locais diferentes, né, alguns até associados à mitologia, que foram utilizados como locais de descanso das almas penadas, né, eles traduziram, generalizaram por inferno. E só que o inferno tem um vídeo aí, vocês podem pesquisar, que foi uma live de mais de 1 hora. Eu explico essa questão do inferno, se realmente se trata do termo, da forma que as pessoas pensam aí, que não tem nada a ver com nada. O termo inferno, ele nem existe na Bíblia, tá? A origem da palavra Tofete é obscura.
A palavra em si é frequentemente usada como um substantivo comum que designa lugar de sacrifício infantil. Sua vocalização pode ser original, e observe a forma alterativa, até nós temos uma forma alternativa que é topete, topete, né? Embora a maioria dos comentaristas assuma uma mudança intencional dos escribas para bochete, que é vergonha, tá? Que é uma expressão que tem bochete, que é vergonha. O sacrifício de crianças entre os antigos israelitas, embora presumivelmente pouco frequente, era, no entanto, comum o suficiente para justificar sua proibição absoluta nas leis mosaicas. Apesar das severas evidências do Senhor, tanto Acás quanto Manassés queimaram seus filhos como oferendas. Essa queima era geralmente a Moloque, por exemplo, ali em 2 Reis 23:10, que pode significar para o deus amonita, Milcom, Moloque, tá? Ou como um sacrifício. Aí nós temos aí uma citação de Albright, tá? Que traz essa informação, tá? E vocês podem pesquisar quem foi Albright aí. Em qualquer caso, Molech pode ser outro exemplo de alteração deliberada dos escribas para a vocalização de Bochet, tá? Então, ou seja, o que as pessoas pegam aí e fazem atribuição? Que esse sacrifício de criança, esse local de profanação, esse altar pagão que foi colocado lá, que ele tem associação com Moloque, ou seja, com essa divindade ali, né, cananeia, ou seja, eles sacrificavam seus filhos ali a esse Moloque e Milcom neste lugar de Tofete, tá? Compreensivelmente, Jeremias investiu contra a prática abominável do sacrifício de crianças em Tofete, no Vale de Inom, e predisse o julgamento divino sobre os envolvidos em perpetrá-lo. Seu contemporâneo, bom rei Josias, profanou Tofete para que ninguém pudesse praticar o rito lá novamente. De Vaux, né, que é um estudioso, reúne as evidências sobre o sacrifício de crianças e conclui que se originou na cultura cananeia, foi amplamente praticado em Cartago e abriu caminho para Israel da Fenícia durante períodos de sincretismo religioso. Evidentemente não era um sacrifício normal, mas reservado para tempos de emergência nacional, mesmo em Cartago. Albright observa que a prática era extensa nas colônias fenícias, mas diminuiu na própria Fenícia, e ele atribui isso à influência salutar da religião de Israel. Então, ou seja, era uma prática sim que os israelitas eles colocavam, eles tinham o costume de realizar, e que com o passar do tempo, né, com a sua transformação de politeísmo para monoteísmo, ou seja, o desenvolvimento do politeísmo no qual eles faziam parte para o monoteísmo, essa prática ela passou a ser abandonada, tá? Mais uma vez que houve proibições por parte dos profetas como Jeremias, isso realmente demonstra que os israelitas eles sacrificavam sim suas crianças ao fogo a essas divindades, tá? A esses supostos deuses. O conceito nos apócrifos. Esse vale é amaldiçoado, mas por que este vale é amaldiçoado? Guiena foi associada cedo com o culto de Moloque, reprimido por Josias, e amaldiçoado por Jeremias. Os judeus rebeldes e apóstatas sofrem pelo fogo lá, na presença dos justos, como aqui. Há dois estágios no crescimento da ideia. Em 1 Enoque nós temos ali várias referências de 1 Enoque ali, ou seja, tanto no capítulo ali 48, nós temos Enoque no capítulo 62, nós temos ali Enoque ali 100 e pouco, 100 e pouco. Os judeus apóstatas são punidos corporal e espiritualmente para sempre. Os ímpios devem ser varridos depois de algum tempo. É um lugar de punição espiritual apenas para judeus apóstatas, tá? Então, ou seja, isso é o conceito que é trago dentro dos apócrifos. Você quer saber de onde está essa informação? Adquira o esboço, tá? No Novo Testamento, por exemplo, Guiena é para os ímpios em geral. Mais tarde, o judaísmo considerou a Guiena como o purgatório dos judeus infiéis e o lugar da perdição eterna para os gentios. Se você quer saber essa questão de purgatório, do limbus patro, do limbus infanto,
Você quer saber essa questão, se realmente existe o inferno? Você pode assistir 2 vídeos aqui no meu canal. Um que é se o inferno ele existe, e o outro que é o seio de Abraão, tá? Ou seja, Lucas 16, aliás. Lucas 16, que vocês vão entender o que é seio de Abraão, o que é o Hades, o que é toda aquela parábola do rico ali, se realmente é literal, e fala justamente dessa questão do purgatório dos judeus, tá? Que é o limbus patrum ou limbus infantum. A palavra Tofete, que se refere ao vale dos filhos de Non, possui o seu equivalente em grego, que é Gena, né? Outros acentuariam Geena derivando através do caldeu, tá? Nós temos aqui algumas referências aí para isso, tá? Aí nós temos a expressão Genes, Gen Rinon, né? Que é a expressão equivalente Gen Rinon. Nós temos uma expressão aqui Gen Ben Rinon, né? Gen Ben Rinon. Nós temos aqui Gei Benei Rinon, tá? Aí nós temos do caldeu Guerrinan, né? Guerrinan, o vale do filho da lamentação ou dos filhos da lamentação, o vale da lamentação, tá? Rinon, sendo usada para lamentação. Aí nós temos aqui essa questão aí, que ou seja, essa expressão no caldeu, que é a expressão Guerrinan, é a expressão para o vale do filho da lamentação. Geena, o nome de um vale ao leste de Jerusalém, que foi assim chamado pelos gritos das crianças que foram lançadas nos braços do fogo de Moloque, que vê, ou seja, que o ídolo com a forma de um touro. Os judeus abominavam o lugar. Depois que esses horríveis sacrifícios foram abolidos pelo rei Josias, que eles lançaram nele não apenas todos os tipos de lixo, mas também os cadáveres de animais e de criminosos insepultos que foram executados. Então, aonde que se localizava esse lugar? É esse lugar aqui, gente. Olha só para você ver, que eu trouxe na foto aqui, ó. Esse aqui é o Vale de Non. Esse aqui é o Vale dos Filhos de Non. Ou seja, é aí que fica o inferno. Ou seja, esse é o inferno que as pessoas tanto falam aí. E ou seja, onde ele se localiza é o Tofete, chamado Tofete ali. E como os fogos eram sempre necessários para consumir os cadáveres, para que o ar não fosse contaminado pela putrefação, aconteceu que o lugar foi chamado Geena Tupirus, ou seja, Geena de fogo. Essa explicação comum do genitivo descritivo Tupirus de fogo é encontrada no Rabino Davi que, né, vocês podem pesquisar aí depois, que é cerca de 1200 depois de Cristo. Nos Salmos 27:3, alguns supõem que o genitivo se refere não aos fogos purificadores, mas aos fogos de Moloque. Outros o consideram um símbolo natural da penalidade, tá? Esse nome foi transferido para aquele lugar no Hades, onde os ímpios após a morte sofrerão a punição, tá? Então, ou seja, é o local aí que foi introduzido, ou seja, essa questão da Geena que Jesus ele utilizou, ele estava se referindo justamente ao Vale de Inon, tá? Muitos associam o local Tofete com a figura de Moloque. Moloque era uma divindade adorada pelos israelitas idólatras. O hebraico apontando Moloque não representa a pronúncia original do nome, não mais do que a vocalização grega Moloque, encontrada na Septuaginta e nos Atos, tá? O título primitivo deste deus era muito provavelmente Melech, que é rei, significa rei, tá? Cujas consoantes vieram a ser combinadas por escárnio com as vogais da palavra Boshet, vergonha. Como a palavra Moloch ou Molech significa rei, é difícil em vários lugares do Antigo Testamento para determinar se deve ser considerado como nome próprio de uma divindade ou com um simples apelativo. Então tem essa questão aí de que não trata-se talvez de um nome de uma divindade, mas sim que eles sacrificavam seus filhos perante os reis, os próprios reis de Israel. Aí já muda a questão do contexto aí, tá? As passagens do texto original em que o nome representa provavelmente o de um deus são, aqui aí tem todas as passagens que adquiriu o material, vai ter aí essas fontes. A principal característica do culto a Moloque entre os judeus parece ter sido o sacrifício de crianças, e a expressão usual para descrever esse sacrifício era passar pelo fogo,
um rito realizado após a morte das vítimas. O centro especial de tais atrocidades ficava nos arredores de Jerusalém, em um lugar chamado Tofete, provavelmente um lugar de abominação, no vale de Gen-Inom, tá? De acordo com reis ali, Salomão erigiu um templo para Moloque na colina em frente de Jerusalém. É por isso ele é às vezes considerado como o monarca que introduziu o culto ímpio em Israel. Após o rompimento, vestígios da adoração de Moloque aparecem tanto em Judá quanto em Israel. O costume de fazer os filhos passarem pelo fogo parece ter sido geral do Reino do Norte e cresceu gradualmente no sul, encorajado, né, por exemplo, pelo rei Acaz e Manassés, até que se tornou predominante no tempo do profeta Jeremias, quando o rei Josias suprimiu a adoração a Moloque, profanando Tofete. Não é improvável que esse culto tenha sido revivido sob Joaquim e continuado até o cativeiro babilônico, tá? Então tem essas referências, essas informações aí dessa questão do culto aí. Com base na leitura hebraica, Moloque tem sido frequentemente identificado com Milcom, o deus nacional dos Amonitas, mas essa identificação não pode ser considerada provável. Como mostra as versões gregas, a leitura original de Reis não era Molech, mas Milcom, né? E de acordo com Deuteronômio, as passagens das crianças pelo fogo eram de origem cananeia, tá? Ultimamente, inúmeras tentativas foram feitas para provar que sacrificar seus filhos a Moloque, os israelitas simplesmente pensavam que os estavam oferecendo em holocausto a Yahvé. Em outras palavras, o Melech, ou o rei, a quem os sacrifícios de crianças eram oferecidos a Yahvé, sobre outro nome, tá? Para sustentar essa opinião, apela-se em particular a Jeremias, né? Tem as passagens de Jeremias e Ezequiel. Mas essa posição é, para dizer o menos, improvável. Os textos invocados podem ser entendidos de outra forma e os profetas tentam expressadamente o culto, ou seja, tratam expressamente o culto de Moloque como estranho e como uma apostasia da adoração do verdadeiro Deus. As oferendas pelo fogo, a provável identidade de Moloque com Baal e o fato de que na Síria e na Babilônia Malik e em Palmira Malakbel eram deuses do sol, sugerindo a muitos que Moloque era um deus do fogo ou do sol, tá? Então tem essas questões aí, as referências bibliográficas estão todas discriminadas para vocês, tá? Então fica esse vídeo de hoje para vocês saberem aonde que se encontrava aí o inferno, a localização do inferno, o que era esse inferno, o que era essa guerrena, que Jesus ele tanto falava, ou seja, era esse lugar aí, ó, esse lugarzinho aí, o Vale dos Filhos de Inom, tá? Ou seja, que nada tem a ver com o que as pessoas colocam aí hoje, tá certo? Não deixa de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro das novidades. Curta, comenta, compartilha, pessoal. Desejo vocês muito sucesso, meu grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.